Olá, muito bem-vindos. Eu sou o Ivan e a gente hoje, nesse vídeo, vai conversar sobre operação de OBS avançado, né? Na aula anterior, você viu o módulo básico de OBS, onde a gente te ensinou a colocar os inputs de câmera, os inputs de áudio, né? Você fazer uma captura de tela. Isso já dá para você fazer uma live bem interessante. A ideia dessa aula é a gente subir níveis, né, aos poucos, em cada dica aqui que eu vou te dando, você vai ver que você vai melhorando bastante, né, a tua gravação ou o seu streaming. Lembrando que o OBS ele é um software que serve tanto para streamar quanto para gravar. Então tem muitos vídeos, você que faz conteúdo para YouTube, você que quer gravar uma videoaula, ou você que quer entrar numa reunião da tua empresa com uma qualidade bem legal, fazendo uma apresentação dentro dessa reunião online, o OBS é o programa super indicado. Eu acredito que a partir do momento que você começa a colocar bastante plugins dentro do seu OBS, que você começa a ter recursos mais profissionais, aumenta a chance do OBS dar os bugs, tá? Eu acredito que a gente tem aqui um potencial grande de uso do software, porém ele, né, que fique claro aqui já que ele é instável, né? Ele para gravar uma aula, para fazer uma live pessoal, cara, ele é gratuito, todo mundo pode desenvolver, né? Então, você vê que cada hora está surgindo um desenvolvedor que cria um plugin. Isso é muito interessante, né? A gente é como se fosse um software livre em que pessoas podem fazer as programações para melhorar o software. E, ao mesmo tempo, pô, isso torna o nosso processo muito legal, que a cada hora tem alguém melhorando alguma questão. Normalmente são pessoas que usam o OBS que vão melhorando essas questões. Então, pô, vamos lá. Acho que a ideia hoje aqui dá para a gente melhorar bastante a tua live. Vamos entender aqui no passo a passo o que que a gente pode fazer. Primeira coisa aqui, que é a dica, né, é, pô, a gente sair desse visual só de divisãozinha de tela e de, enfim, inputs aqui de fontes, né, e começar a deixar a nossa live mais bonita, tá? Então, eu acredito aqui que a gente pode, pô, fazer uma busca de alguns elementos gráficos que vão ajudar bastante a gente, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui uma pasta que eu tenho, que aqui é fruto de uma pesquisa longa que eu fiz em alguns sites que dão conteúdo de streaming gratuito. Então, pô, aqui no caso eu tenho mais de 30 gigas que eu baixei, que é assim um material muito legal e todo esse material aqui ele está disponibilizado gratuitamente na internet. É uma questão de você dar uma fuçada, baixar e ir experimentando. Tem muitos que eu nunca usei e tem vários que eu acho muito bonito, que eu acredito que a gente possa, pô, usar com excelência e fazer aqui um serviço muito mais interessante na nossa live ou na nossa gravação, tá? Então, eu vou mostrar aqui basicamente algumas coisas, né, que eu baixo. Então, normalmente, quando a gente baixa esses pacotes para streamers, ele vem por temas, né? Então aqui, por exemplo, são vários temas que eu baixei. Eu vou abrir um, que é o que a gente vai usar hoje, que é aqui. Ele vem com countdown, motions, still e titles, tá? Então, pô, a maioria da galera que desenvolve conteúdo gratuito entrega o conteúdo assim. Então vamos lá, vamos entender. O que que é o countdown? Countdown aqui, na verdade, ele é um contador, tá? Para que que eu uso, né, esses contadores? Normalmente, quando eu vou fazer streaming, antes de realmente entrar minha live, eu entro 5 minutos antes e deixo um contador no ar com uma informação de começaremos em breve, por exemplo, tá? Esses 5 minutos é o tempo suficiente para mim checar no YouTube se está chegando o áudio, se está, pô, tudo certo, se está vindo com uma latência muito grande, se está vindo com a qualidade baixa. Então, durante esse período aqui de 5 minutos que a gente coloca no contador,
a gente pode ir fazendo experimentos, né? Então, como que eu faria isso, né? Primeira coisa aqui, eu vou criar uma cena nova e vou chamar ela de contador. Vou jogar aqui o meu áudio nela, senão vocês não iam me ouvir. E agora eu vou arrastar a minha mídia aqui. Ele já vem com áudio, né? Esse contador. E, cara, é muito legal a gente poder começar aqui a nossa live com um contador, tá? Como eu disse, é o momento de fazer testes, é o momento de avaliar, é o momento de entender aqui o que, que é que está acontecendo na sua transmissão. E é esse tempinho que você tem para, enfim, fazer os últimos ajustes. E do contador, a gente espera ele terminar, mas basicamente ele fica 5 minutos aqui. Se eu quiser colocar alguma informação aqui junto com o meu contador, eu venho aqui nas fontes, né, que são os searches, e vou colocar um texto. Aí eu vou dar um nome. Começaremos em breve. Ok? Aí aqui, ali era só o nome. Aqui que eu vou realmente digitar. Começaremos em breve. Aqui você pode usar fontes que você quiser, você escolhe a fonte. Enfim, aqui a gente tem vários recursos muito legais. Eu vou fazer aqui no padrão rápido para a gente não perder muito tempo. Ok, aí eu dei ok aqui. E eu tenho aqui o meu texto de começaremos em breve. E eu coloquei ele nessa cena, em cima do meu contador. Lembra que aqui dentro de cada cena, o que vale é o que está acima, tá? Então, se eu colocasse essa fonte aqui embaixo do meu vídeo, ó, ela não aparece, porque meu vídeo está em cima dela. Então, eu pego ela e coloco em cima. Pô, aqui já é um jeito muito legal de começar uma live, né? Eu posso começar e já dar um efeito visual. Eu tenho ali um contador interessante, eu tenho ali, enfim, elementos que eu posso melhorar o visual, tá? Outra coisa que é muito legal de fazer é quando a gente tem aqui essas divisões de tela, é não deixar esse fundo preto, né? Então, voltando aqui na minha pastinha, eles têm aqui os motions. Motion, no caso, são vários videozinhos com texturas. Às vezes é um movimentinho de linhas, às vezes é uma textura, tá? Nesse caso aqui, eu quero usar esse que são as linhas, tá? São linhas aleatórias que ficam em movimento. Então, eu quero inserir aqui um fundo, ó. Então, eu vou pegar aqui um desses moves e vou arrastar para dentro da minha cena. Você vê que ele ficou por cima, porque ele está aqui em cima. Então eu vou pegar ele e vou jogar ele por baixo de todas as minhas fontes de vídeo. Olha só que legal. Já tem um fundo, né? Esse vídeo, ele não é um vídeo eterno. Então, como que eu faço para que ele não pare? Ó, você está vendo aqui, ó, ele está correndo, né? Aqui a gente vê pela linha, a timeline dele, ele já vai acabar, ó. Vamos ver o que vai acontecer. Acabou, ele foi pro black. Por quê? Porque é um vídeo de 20 e poucos segundos e que eu não mandei ele ficar lupado. Então, como que eu faço para ele lupar? Eu clico nele aqui e venho em propriedades. Quando eu abro as propriedades, ele me dá todas essas informações aqui, ó. Loop, restart, playback, quando a gente abre a mídia, enfim, esses outros a gente não usa. O importante aqui é o loop e se a gente vai restartar ele quando ele entrar no ar de novo. Eu vou deixar ele restartando e vou deixar ele em loop, tá? Vou dar o OK. Então, vamos ver agora, ó. A gente vê que ele está aqui correndo ainda, né? Ele passa, eu consigo entender o tempo dele, ele tem ali 30 segundos. Enquanto eu estou aqui falando, fazendo a minha apresentação, ele vai ficar em loop, ó. Eu vou esperar ele terminar aqui. E aí a gente começa a gente vai ver que ele vai dar um loop novamente. Ó, tá chegando no fim, chegou no fim, começou de novo. Tá vendo? Ele já é feito num loop justamente para ele, pô, não dar uma quebra de visual.
é muito legal quando a gente consegue começar a usar esse tipo de elemento, tá? Aqui nas nossas lives. Depois que eu começar a falar dos plugins, você vai ver que a gente, pô, aí sim vira avançado. A gente vai poder movimentar as telas, tem recursos muito interessantes. Mas de cara, a gente já conseguiu aqui, pô, dar uma bela melhorada, né, na nossa live. Então, por exemplo, se eu quero deixar um logo meu de marca d'água, eu pego um logotipo em PNG, transparência, eu jogo ele aqui e aí eu vou reposicionar ele e vou deixar ele aqui no cantinho. Eu quero que esse logo fique aqui em todas as minhas cenas, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu pego ele aqui, copio ele e vou jogar em todas as cenas, ó, na minha webcam, nessa cena que já tá e na minha tela, tá? Então, pô, olha só, aqui eu tenho um contador, tem já o meu logotipo ali aparente. Eu poderia colocar aqui um QR Code, né? Eu posso deixar informações aqui com o meu nome, tudo que eu jogar de imagem que for PNG, ele vai ler essa transparência aqui no OBS, tá? Então, é muito legal a gente poder começar a trabalhar o gráfico, né, da nossa live. Eu poderia ter aqui um layout, uma moldura, enfim, eu posso fazer aqui diversos recursos aqui de imagem para deixar isso mais bonito. No caso, eu coloquei um logo, poderia deixar um QR Code. Se você tem aqui o logo dos patrocinadores do teu evento, você pode deixar o logo deles ali. Então, pô, aqui a gente começa a já melhorar bastante, né, o nosso visual, né? A gente entende aqui uma necessidade de poder te entregar um resultado mais interessante, né, visualmente. Eu acredito muito que a gente pode aqui, com pequenos elementos, tornar a nossa live muito mais interessante, tá? Então, pô, de cara aqui, basicamente, o que que eu já fiz? Eu coloquei, pô, uma marca d'água, na minha cena, que é a minha tela, eu coloquei uma imagem de fundo. Se eu quisesse em todas as minhas cenas, inclusive na minha câmera, por exemplo, ó, eu vou jogar a imagem embaixo da minha câmera e vou deixar a minha câmera com uma bordinha. Olha só que legal, né? Eu posso trabalhar assim também, ó. Eu posso fazer um esquema muito interessante aqui de deixar uma bordinha, né? De deixar ali um elemento visual presente na minha live, né? Então aqui ele sempre vai te dar as informações, ó, para você tentar enquadrar ele. O OBS ele é bem chatinho aqui nessa função, mas você não precisa deixar exatamente no lugar, assim, ó. Aqui já, olha só que bacana, né? A gente começa a trabalhar já com visual em cima de todas as nossas telas. Inclusive aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa na minha tela, ó. Eu vou jogar esse meu fundo que já está em loop, vou deixar ele por baixo e agora eu clico aqui na minha apresentação. Eu posso fazer a minha apresentação, tá aqui dentro, né, desse recurso aqui visual que esse meu fundo padrão, né? Muitas vezes, quando a gente começa a colocar muita coisa, também fica over. Então, assim, faça com parcimônia, tome cuidado. É legal você aprender a colocar. Mas, por exemplo, eu aqui não deixaria em todas as cenas, tá? A minha câmera, por exemplo, eu gosto de deixar ela, pelo menos uma das cenas, ela em Full HD, tá? Ela tela cheia mesmo, né? Eu acho que é muito legal a gente poder ter a opção de usar nesse caso aqui eu usaria, né? Mas assim, na tela de PowerPoint que já tem um visual gráfico e na minha câmera, eu não deixo, mas são recursos, tá? Aqui a gente pode usar esse recurso da maneira que a gente achar melhor. Só falo, use com parcimônia, né? A gente tem que tomar cuidado para não começar a transformar demais também o nosso visual e ter muita coisa e ficar uma coisa bem visual. Só que é uma lente, né? Que na verdade é um copinho. Voltando, eu acho que a gente conseguindo fazer o visual com parcimônia, a gente vai trazer resultados muito interessantes, tá? Uma outra coisa aqui que eu acho muito legal da gente falar sobre visual
é sobre essa pesquisa que eu falei para vocês, de aonde achar, tá? Eu vou indicar aqui para vocês 3 sites. Aqui tem esse primeiro, que é o Storyloop. Ele tem vários pacotes gráficos gratuitos, tá? Eu acho incrível, foi daqui que eu baixei a maioria, ó. O que eu tô usando é esse aqui, ó, o Egon, que é o que tá aqui no fundo da nossa apresentação, tá? Tem muita coisa legal, tem umas fumacinhas, tem um que eu acho incrível que é dentro da água, é só imagem aquática. Cara, aqui você vai baixar, você faz a pesquisa, lógico, vários aqui são pagos. Se você quiser pegar os top, você vai ter que pagar $10, $5, $20. Tem uns que você escolhe o valor que você quer pagar, mas você tem que fazer algum tipo de pagamento. E tem vários que estão gratuitos. Esse site é um que eu baixei muita coisa dele, que é o Storyloop. Tem um outro site que eu gosto muito, que é o Visual by Impulse, tá? Esse site também tem muito conteúdo, tá? Você tem que aprender a caçar. O grande lance dessa pesquisa é que, assim, quando você vai dar aquela pesquisa no Google, ali, backgrounds, movie background, cara, você pode achar algumas coisas, tá? Eu, inclusive, aconselho, sim, você a pesquisar no Google e você vai achar muita coisa. Mas, cara, nesses sites aqui é o filtrado, né? Já tá aqui o ouro mesmo, um material bem interessante. Esse Visual by Impulse também é bem legal. E o Nerd or Die, que é outro site que eu acho incrível. Eu tenho o Stream Deck, eles têm muitas coisas para Stream Deck, para poder deixar nossas teclinhas mais bonitas. Depois vocês vão entender aí um pouco mais sobre o Stream Deck, tá? Mas aqui é isso, basicamente é a gente melhorar o visual da nossa live usando overlays, usando fundo, né? Tem uma coisa aqui que é muito legal, ó, da minha pastinha. Vou voltar lá na minha pasta, né? Que são os stingers, né? O que é o stinger? O stinger, ele é uma transição, ele é um vídeo que ele entra em transparência, tem algum momento dele que a imagem cobre a tela cheia e ele volta a ser uma transparência. Eu vou colocar aqui agora um stinger para você entender como que é que a gente usa. Ó, vamos lá, achei aqui o meu stinger. Então agora eu vou vir aqui em Scene Transitions, que é as transições das cenas, tá? Ele não tem aqui ainda o stinger, ele tá só no cut e no fade. Então a gente vai adicionar um stinger. Vamos numerar. Eu sempre gosto de numerar porque a gente pode ter opções. Eu posso ter 2, 3 tipos de stingers no mesmo projeto. Então sempre que eu crio alguma transição, eu numero. No caso aqui eu estou usando o stinger 1, vou colocar, e aí ele aparece essa tela aqui, né, que é muito interessante. Parece que é complicado, mas não é. Então, primeira coisa, a gente vai dar o browse, achei aqui o meu arquivo, vou mandar abrir, tá? Aí é muito importante a gente entender. Alguns caras que colocam os stingers pra gente baixar são gente boa e colocam aqui já, ó, o transition point, tá? Não é todo mundo que é gente boa assim, então você tem que ficar tentando adivinhar. No caso, ele me colocou aqui, ó, Transition Point Frame 29. Então eu venho aqui no Transition Point, ele normalmente vem no Time, só que eu vou vir aqui e vou jogar para Frame. Eu jogo para Frame e coloco 29. Vou dar o OK. Então agora, toda vez que eu mudar de cena, olha só que legal. Eu mudo a cena e ele faz esse movimento do Stinger. O Stinger é isso, nada mais é do que um arquivo que está em transparência, que ele é uma imagem, que ele entra na tela, em algum momento ele dá a tela cheia. Quando ele dá a tela cheia, é exatamente o meu ponto de transição. Então eu avisei ele que nos 29 frames vai ser a hora que ele vai fechar essa tela cheia com a minha imagem. Então, eu coloquei lá 29 frames, então na hora que eu faço o corte, ele faz o corte e ele me dá a transição, cara. É muito legal. Eu gosto muito, cara, de trabalhar com Stinger, tá? Eu acho que dá uma dinâmica muito grande aqui pro nosso corte.
né? Eu acho que a gente consegue, pô, com pequenos recursos aqui que eu já te falei, já melhora muito uma live, né, cara? Que a gente já tem, pô, o movimentinho do Stinger, eu tenho um visual também que se movimenta, eu tenho, cara, uma marca d'água, eu poderia aqui colocar alguma coisa para escrever meu nome, eu posso deixar um QR Code, caso eu esteja aqui vendendo um curso online, eu vou já te mando para minha página desse curso. Então, é muito legal. Esse é o básico aqui da gente melhorar o visual da nossa live, tá? Então, acredito que, como eu disse, pequenas coisas, colocar uma imagem de fundo, colocar um stinger, já melhora muito, tá? Você vai ver que nesse tópico eu vou essa aula inteira ficar falando disso. Vai chegar um momento que você vai ver que a gente vai conseguir ter um recurso muito legal aqui através dos plugins. Eu vou parar aqui rapidamente a aula para passar um recado importante. A gente acabou de criar o nosso canal aqui do Estúdio 13. Se inscreva aí no canal, compartilhe as aulas. A gente tem aqui a nossa playlist da aula de OBS, é um curso completo de OBS, do básico ao avançado. Então, pô, compartilha isso com seus amigos, ajuda a gente a divulgar e, mais importante, se inscreva no nosso canal, tá? Isso vai ajudar a gente bastante, tá? Então, voltando à aula agora. E o próximo item aqui que eu selecionei é o multiview, tá? O OBS, cara, ele tem um multiview muito interessante, que quando a gente vem aqui no view e liga aqui o multiview, ele vai me dar esse multiview aqui, ó, tá? Então, por esse multiview aqui, no caso, eu estou fazendo a captura de tela que seria no mesmo lugar que está a minha apresentação, tá? Eu colocaria isso num outro monitor, mas aqui é mais para vocês entenderem o que é o multiview, tá? Então, pô, o multiview, basicamente, cara, ele me dá todos os inputs que eu coloquei. Então, ó, eu tenho aqui meu vídeo de começaremos em breve, eu tenho aqui a minha webcam, eu tenho aqui a minha composição de tela, que é a minha webcam, mais a minha captura de tela, e eu tenho aqui a minha captura de tela básica, tá? Então, no multiview do OBS, olha só que legal. Se eu clico aqui, ele muda, né? Então, ele é um multiview operável. Eu posso operar pelo multiview, tá? Isso aqui eu acho um recurso muito legal, muito profissa. Eu acho mais interessante do que você ficar aqui buscando as suas cenas. Às vezes, pelo nome da cena, você pode se confundir. Olhando o multiview, você, cara, vai bater o olho nisso e vai entender exatamente aonde que é que você tem que clicar, tá? Você pode aqui também configurar esse multiview, você pode deixar ele por um lado, você pode deixar ele só os inputs. Cara, é um recurso muito interessante, multiview no OBS, ele transforma a sua operação. Em vez de você ficar aqui trabalhando em cima de botões de texto, você começa a trabalhar em botões, como se fossem botões, só que de imagem. Você tem todo o retorno do que está acontecendo, tá? Trabalhar no multiview eu acho muito legal. Para isso, se você está usando uma captura de tela, como eu estou usando aqui, era legal que você tivesse um outro monitor para deixar no outro monitor o seu multiview e ter ainda uma captura de tela limpa para você pegar uma apresentação ou alguma coisa. No caso aqui eu estou te mostrando na mesma tela para você entender como que isso funciona. E é isso, o multiview ajuda muito a nossa operação. Aqui, nesse bloco aqui, eu coloquei melhorando a imagem, né? O que que a gente pode fazer, o que recursos que a gente tem aqui no OBS para melhorar a nossa imagem. Vamos lá. Eu vou pegar aqui, no caso, essa webcam, vou clicar nela e vou nas propriedades, tá? Aqui, a gente tem a primeira forma de melhorar a nossa imagem, que é abrir um menu de operação do nosso próprio OBS que está conversando com a câmera. Então, pô, aqui eu posso mexer em brilho, ó, posso ir lá no brilho, eu posso mexer em contraste, enfim, eu tenho diversos recursos aqui que eu posso mexer na configuração raiz da minha câmera, tá? Então, é a primeira forma de melhorar, é você observar
e ajustando. Por exemplo, aqui, ó, temperatura de cor. Eu quero mexer na temperatura. Eu tô achando que minha pele, sei lá, tá muito quente, muito laranja. Ó, eu vou abaixando. Aqui, se eu for no máximo, eu sempre que eu pego essas barrinhas, eu gosto de ir nos limites para entender. Então, vindo tudo para a esquerda, vai deixar azul, vindo tudo para a direita, vai deixar amarelo lá, alaranjado. Então, eu preciso achar aqui um número que bata. Normalmente, esses números aqui vão bater com a minha iluminação. Minha iluminação aqui, eu estou usando uma iluminação que são 6.000 kelvins. Então, cara, se eu vier aqui e deixar isso aqui perto de 6.000 kelvins, eu vou ter uma referência parecida, que é a temperatura que minha luz me diz que ela é, tá? Eu acho muito interessante esse recurso. Aqui a gente pode mexer no ganho, ó, se tiver escuro. No caso aqui, eu estou no estúdio com uma iluminação legal. Mas se você vai fazer sua live em casa, você não tem tanta luz assim, cara, usa o ganho, né? Vai entendendo. Você tem que ir mexendo e entendendo o que você pode fazer. Você pode, inclusive, dar zoom, né, na tua imagem. É muito legal esse recurso aqui, tá? A partir do momento que você deu o OK, ele vai aplicar, né, nesse input, em todos os inputs que ele está copiado, em todas as cenas, né, que esse input está copiado, e vai usar o mesmo padrão de imagem. E outra forma da gente melhorar a nossa imagem é usando filtros, né? Então, eu venho aqui no caso, ó, onde está a minha webcam, que aqui é a Logitech, clico com o botão direito e venho aqui em filtros, tá? Aqui ele vai me abrir os filtros de áudio, os filtros de efeito. No caso, eu quero mexer na minha imagem. Então, eu venho aqui, ó, eu tenho o Color Corrector. Então, eu venho aqui, ó, mesma coisa. Esse aqui já não é na raiz da minha webcam. Ele está pegando o sinal que a minha webcam está mandando e ele vai alterar por cima, tá? Então, tudo que a gente fizer aqui, ó, ele vai ser a minha saída final, vai estar com essa configuração aqui. Então, mesma coisa, eu posso mexer em contraste, ó. Quero deixar sem contraste ou muito contrastado. Eu quero abrir um pouco de brilho, né? Eu quero pôr mais saturação, quero tirar. Enfim, você tem muitos recursos aqui também para melhorar a tua imagem, tá? Eu acredito que a gente pode, com pequenos ajustes, corrigir. No caso, como eu disse, eu tô com uma iluminação legal, mas se você não tá com uma iluminação bacana, você vai precisar fazer pequenos ajustes. Às vezes você vai ter que dar um contraste, um pouquinho mais de cor. Então, esse aqui já é um recurso muito legal, que é usar o filtro de Color Correction dentro do OBS, dentro do meu input, da minha fonte, tá? Aqui no OBS a gente chama de fonte cada coisa que a gente insere aqui no Search. Então, dentro das minhas cenas, uma vez que eu mudei aqui, a mesma coisa. Esse efeito vai estar para todo mundo, tá? Outro efeitinho legal aqui que a gente pode trabalhar é o Sharpen, tá? O Sharpen também, ele dá um efeitinho aqui de melhorar um pouco a imagem, tá? Só que o Sharpen, ele tem uma questão que ele dá uma estragada na imagem também quando você usa ele demais. Então, cara, sempre usa com parcimônia, tá? O OBS, ele não é um programa de correção de cor. Ele te dá alguns recursos, mas eu acredito que ele não tem um acabamento fino, tá? Então, cada recurso que você coloca aí, ele vai dar uma exagerada. Então, cara, vá com parcimônia. Sempre que você colocar as coisas, coloca pouquinho. Coloca aqui 0.5, 0.8, enfim. Vá mexendo, ó. Eu não gosto disso, tá? Muito. Então eu volto, ó. Você tem que ir no seu bom gosto e não tem um certo ou errado, tá? É você entender que você tem a opção de mexer e que você precisa ter um recurso aqui para isso. Cara, basicamente esses três ajustes aqui já dá para a gente melhorar a nossa imagem. Então, melhorando a imagem, eu acho que com esses três recursos aqui que eu te falei para começar, já super vale. Melhorando o áudio, né? Muitas vezes a gente, pô, não tem um recurso de ter um microfone. Nas aulas anteriores eu estava usando o meu microfone aqui de estúdio. Nessa aula de OBS avançado, eu resolvi pegar o setup que eu uso mais simples para você ver como que
um uso avançado consegue melhorar isso. Então, eu estou usando um microfone USB, não estou usando uma mesa de som, eu estou com esse microfone direto no meu computador, tá? Então, aqui, às vezes entra um chiado, às vezes tem um barulho, então vamos entender aqui como que eu posso melhorar esse áudio, né? Mesma coisa, você tem que ir aqui na fonte, achar qual que é a fonte, no caso esse aqui é o microfone USB, eu vou vir aqui nele e vou em filtros, tá? Você vê que como ele é áudio, ele não me abriu o menu de efeito visual, porque ele é áudio, eu não tenho efeito visual, eu só tenho os filtros de áudio, tá? Então, pô, primeiro filtro que eu aconselho a colocar aqui é o Noise Suppression, que é basicamente como se fosse um Noise Reduction, né? Ele tem esses dois modos aqui, que é o Spect e o RN Noise, que eu acho que é o melhor. Esse daqui puxa um pouco de processamento, mas ele dá um resultado melhor, né? Então, se aqui tivesse um chiadão grande, esse filtro aqui já daria uma bela limpada. Se você depois testar aí na tua casa, se você usar o próprio input do computador, você vai ver que ele melhora bem. Eu vou fazer esse teste aqui para você entender, ó. Eu vou fazer aqui uma fonte de áudio que vai ser o áudio interno do meu laptop. É um microfoninho tosco que tem dentro do meu laptop. Olha lá. Pô, aqui eu tô com um áudio já bem ruinzinho. Você vê como o chiado vem presente, né? Vamos jogar aquele mesmo filtro que eu joguei no meu outro microfone para você ver como que ele poderia melhorar. Só lembrando, eu estou usando o áudio interno do meu laptop, não está sendo captado por esse áudio aqui, tá? Então a gente vai lá em filtro, vamos inserir aqui o Noise Suppression. Olha só. Cara, é muito incrível, né? A qualidade do microfone ainda não tá boa, mas ó, eu tiro, olha o chiado. Eu vou colocar, você presta atenção, como o chiado muda. Ó, sumiu. Ele limpou esse chiado. Ele tá fazendo isso também com esse meu microfone, usando o filtro que eu coloquei. Porém, esse microfone é bom, então ele tá pegando pouco chiado, mas é sempre interessante a gente inserir esse filtro de áudio, tá? Vou fechar aqui, vou tirar esse input de áudio aqui. E voltei agora com o meu microfone, que é bem melhor. Vamos usar ele, tá? Vamos voltar lá no filtro e vamos ver mais algumas coisas de áudio que a gente pode fazer, tá? Uma coisa que eu gosto muito aqui é a gente entender aqui o lance de usar o expander e o limiter, tá? O expander, quando a gente coloca ele aqui, ele vai me dar uma referência do que eu não quero que esse áudio fique baixo, tá? Se ele sentir que o meu áudio está baixo, ele vai aumentar um pouco, tá? Então, cara, também não existe um numerinho aqui certo para você usar. Cara, você tem que abrir, pôr o foninho de ouvido e ficar aqui testando o seu microfone. Aqui é acerto e erro, não existe uma forma. O meu microfone no meu ambiente, com o barulho que tá agora, tá me dando um resultado. Você, na tua casa, no seu ambiente, com o teu microfone, vai dar outro resultado, tá? Mas use esse filtro se você, às vezes, sentir que o teu microfone está te entregando um resultado muito baixo, tá? Então você consegue ir ajustando e ele vai melhorar o teu áudio, tá? O limiter é ao contrário. O limiter é assim, eu não quero que o meu áudio passe de menos 6 dB, por exemplo. Se eu, por acaso eu gritar aqui, ó, ele não vai estourar o meu áudio, ó. Vamos ver isso bem aqui, ó. Eu tô aqui embaixo, você tá vendo a minha modulação de áudio, né? Eu vou tirar o limiter e vou falar bem alto aqui, ó. Você vê, ele estourou o áudio, ele ficou vermelho e deu um belo chiado. Agora eu vou usar o limiter e vou falar bem alto aqui, ó. Você vê que ele não passou do menos 6, que é o que eu coloquei aqui. Então se eu vier aqui e colocar, ó, menos 10, eu vou falar alto, ó, ele não vai deixar o meu áudio passar de menos 10. É muito interessante você entender, tirar ruído, aumentar se tiver baixo
e diminuir se tiver alto. Desse jeito, você tem uma unidade de áudio muito interessante, tá? Pô, para melhorar o áudio, eu usaria aqui esses 3 filtros, tá? O Noise, o Expander e o Limiter, tá? Eu gosto de deixar ele aqui com -6, tá? Eu não gosto que passe de -6. Então, para mim aqui já é uma configuração de áudio que melhora muito a minha entrega. Eu vou parar aqui rapidamente a aula para passar um recado importante. A gente acabou de criar o nosso canal aqui do Estúdio 13. Se inscreva aí no canal, compartilhe as aulas. A gente tem aqui a nossa playlist da aula de OBS, é um curso completo de OBS, do básico ao avançado. Então, pô, compartilha isso com seus amigos, ajuda a gente a divulgar e, mais importante, se inscreva no nosso canal, tá? Isso vai ajudar a gente bastante, tá? Então, voltando à aula agora. Vamos lá, falar de NDI, né? O que que é o NDI? NDI é um protocolo de transferência de imagem via rede, via cabo RJ45. Tá? O RJ45 é a cabecinha do cabo de rede que a gente liga no nosso computador. Tá? O NDI ele serve para a gente fazer uma captura de tela de um outro computador. Eu que trabalho muito aqui com câmeras PTZ, é uma forma de eu trazer a imagem dessas câmeras PTZ para dentro do meu vMix ou do meu OBS, tá? E eu posso também mandar, eu posso escolher um input específico meu e ele ser enviado para outro lugar via NDI. Cara, o NDI ele me dá diversas possibilidades, tá? Então eu vou dar exemplos aqui de quando eu uso o NDI. Por exemplo, se eu quero fazer uma captura de tela, né? Só que, no caso, essa tela aqui que você está vendo, ela está no meu próprio computador. Eu que estou mudando, eu que estou operando essa tela. Se você, por acaso, está fazendo um evento e o cara, apresentador, está passando uma apresentação de PowerPoint que está indo para um telão, por exemplo. Se vocês estiverem na mesma rede, tá? O NDI ele só funciona quando os computadores estão na mesma rede. Se eu tiver na mesma rede que aquele computador, eu instalo o plugin do NDI no computador dele, eu instalo o plugin NDI no meu computador e eu consigo capturar a tela dele sem ter que trazer um cabo e uma placa de captura para poder fazer essa captura, tá? São recursos muito interessantes, né? Como outro uso, capturar a imagem de uma câmera PTZ, uma câmera que está me mandando sinal via rede, eu não tenho cabo de vídeo, se eu tiver uma rede distribuída, essa câmera está lá no fundo da sala, ligada na mesma rede que eu capturo o sinal dessa imagem, tá? Então, cara, o NDI é um recurso muito legal, muito interessante e eu uso muito, tá? Quando eu faço uma live profissional, eu prefiro fazer via cabo, tá? Então eu prefiro ter um computador com um cabo, uma placa de captura me mandando esse sinal. Eu acho mais seguro, tá? O NDI vai depender da tua rede, vai depender de diversas situações que você pode, no meio do caminho, ter algum tipo de problema. O cabo eu acredito que é mais seguro e é mais certo, mais assertivo de você identificar o erro. Se a imagem não está chegando, é porque o cabo está ruim, você vai lá, troca o cabo e pronto, né? Porém, eu sempre deixo todas as minhas máquinas na mesma rede, com o NDI instalado, e uso ele como backup. Então, qualquer problema que eu tiver com os cabos, eu posso ter o meu NDI como um plano B, tá? Quando a gente faz transmissão ao vivo, principalmente uma transmissão profissional de grande porte, a gente precisa ter um recurso de backup. A gente precisa ter conhecimento de como resolver algum tipo de problema rápido usando uma solução prática e viável. Então, o NDI, para mim, eu gosto muito de usar ele como backup e muitas vezes eu uso ele como captura principal. Muitas vezes eu vou pegar ele e vou fazer uma captura de um PowerPoint ou de uma apresentação, ou eu faço uma captura de imagem, tá? Então, o NDI é um recurso muito legal.
você precisa baixar primeiro o NDI para o seu computador, tá? Cara, se você entrar aí, NDI é muito intuitivo. Eu não vou ficar aqui ensinando você a instalar as coisas. É muito intuitivo isso. Se você está aqui no modo avançado, acredito que você consiga resolver isso. Então você vai lá, baixa o NDI em todas as máquinas que você vai trabalhar. O OBS precisa ter o plugin do NDI, tá? No caso, o NDI, nessa versão atual, eu estou usando o OBS 28. Ele não está funcionando direito, tá? Ele não está indo do jeito que costuma ir. Eu aqui fuçando, descobri umas soluções para usar ele. Isso provavelmente em breve vai ser resolvido, porém, eu acho que tem que ficar muito esperto com isso. O OBS, sempre que ele faz as atualizações, muitas vezes um plugin ou algum recurso que você usa não vai estar atualizado ainda. Então tome cuidado na hora de dar os updates, tá? De OBS. Eu acredito que vale a pena você esperar um pouco, ver ali nos fóruns como a galera está recebendo, se a galera reclama, e aí sim você pode atualizar, já sabendo das coisas boas e as coisas ruins que teve nessa atualização, tá? Então, cara, NDI é essencial para a gente ter segurança, backup e soluções práticas, tá? Vamos lá, agora, pô, como que a gente consegue inserir um celular dentro do nosso OBS usando o NDI, ou seja, não tendo cabos, né? Eu vou pegar aqui o meu celular. Pelo meu celular, eu também tive que baixar um aplicativo. Existem alguns aplicativos gratuitos que fazem isso, mas galera, quando a gente fala de um trabalho profissional, eu não gosto de te indicar o que pode te deixar na mão. Então, eu vou te indicar aqui, é o aplicativo da NDI, tá? A gente abre o aplicativo, ele abre assim, ó, ele já abre a minha câmera e ele já me indica que eu tô aqui no NDI, tá? No caso aqui, eu liguei o meu NDI, vou fazer aqui o procedimento dentro do meu computador para inserir essa câmera via NDI. Depois que você baixa o NDI, ele abre essa tela aqui, tá? Nessa tela, eu vou clicar aqui em webcam. Ele vai abrir aqui para mim, no cantinho do meu computador, ó, ele vai abrir essa telinha, tá? Quando a gente liga no o NDI, e eu vou mandar o NDI reconhecer o meu celular via webcam. Eu vou praticamente transformar o meu celular em uma webcam. Vamos ver como é que a gente faz isso. Olha lá, eu vim aqui, né? Mandei pelo NDI usando ele via webcam. Eu mandei ele reconhecer o meu celular como uma webcam. Olha lá, eu tô com o celular aqui na mão e ele tá aqui embaixo me mostrando o resultado disso, tá? Então, pô, vou colocar aqui agora o meu celular num tripézinho e vou deixar uma segunda opção de imagem aqui de captura minha, tá? Então vamos lá. Uma vez feito isso, como que agora eu vou inserir esse input aqui dentro do OBS? Então, primeira coisa, eu vou criar uma cena, vou já copiar o áudio, vou chamar essa cena de celular NDI. Copiei aqui a minha cena de microfone só para vocês poderem me ouvir. E agora eu vou dar um input. Normalmente, quando a gente coloca o plugin do NDI, ele apareceria aqui para mim, ó, uma nova fonte a ser inserida, o NDI Search. Esse é o jeito normal que a gente sempre fez nas outras versões de OBS. Porém, quando eu faço isso aqui, ó, eu pego, eu já vi que o meu celular foi reconhecido pelo meu computador. Só que quando eu venho aqui, ele não me dá a opção de abrir o meu celular.
tá? Esse é um bug do OBS novo, tá? E existem formas da gente resolver isso, tá? Eu posso esperar o OBS ir lá e fazer a atualização disso, e enquanto isso não usar. Mas, como eu disse, fuçando aqui, eu descobri um jeito de fazer. Então, ao invés de eu usar o NGI Search, eu vou deletar aqui o NGI Search e vou dar um input de câmera. Vou chamar aqui de celular NGI. Vou dar um OK. E ele vai aparecer aqui agora para mim, ó, o NGI Webcam Vídeo, tá? Eu mandei o meu sinal ser reconhecido pelo meu computador como se fosse uma webcam. Então, eu estou usando a câmera do meu celular, mandando esse sinal para o meu computador, sem cabo, tá? Eu estou aqui usando a rede. No caso, meu celular está no Wi-Fi e o meu computador está na rede. Eu vou dar o OK. E pronto, ó, eu tenho uma cena agora que é o meu celular, né? Eu posso pegar o meu celular e te mostrar, olha só o setup que eu estou usando, né? Eu gosto muito do Stream Deck, a gente vai falar sobre ele. Nesse caso, ó, eu estou usando 3 monitores. Eu estou usando um monitor aqui, que é o do meu laptop, que eu estou fazendo o quê? Eu estou usando 2 OBS. Olha que doideira. Eu estou com um OBS aqui, em que eu estou te dando a aula, e nesse OBS aqui, eu estou gravando essa minha tela do OBS. Por quê? Esse meu OBS aqui, quando eu gravo ele, ele não grava a interface, né? Eu gravo só o que está dentro aqui dessa tela. O REC me dá aqui. Então, depois eu vou te ensinar essa manha para você abrir 2 OBS na tua máquina. E no caso, nesse OBS 2 aqui, que é o de gravação, eu simplesmente fiz a captura dessa tela, tá? Então, desse jeito, você tá podendo ver eu mexer aqui, ó. Quando eu mexo aqui esse mouse, você tá vendo ali isso acontecer, tá? Mas é isso. E eu tô com um terceiro monitor. Esse é um jeito que eu gosto muito de trabalhar o laptop e mais 2 monitores, tá? Quanto mais monitor você tiver, mais recursos você vai ter, tá? Você pode mandar o áudio para um monitor e fazer uma captura de áudio. Você pode mandar, enfim, uma apresentação para outro monitor. E é muito legal isso, né? Então, pô, nesse caso eu tenho aqui a minha cena principal, que é a minha webcam, e uma opção de câmera agora, que é o meu celular. Eu estou aqui sem fio, usando uma tecnologia muito interessante, que é a NGI, e consigo aqui, pô, ter um corte de câmera. Se eu tivesse aqui uma coisa que eu quisesse mostrar para você, pô, eu quero te mostrar aqui o meu Stream Deck, né? Então eu vou vir aqui e consigo te mostrar e tal. O celular, ele como uma câmera de apoio, uma câmera secundária, ele funciona super bem, tá? Então, pô, um modo simples e fácil, porém, não é de graça, tá? O aplicativo que eu estou usando aqui no celular, eu paguei R$ 75, se eu não me engano, é o aplicativo da NGI, e esse aplicativo me permite usar esse recurso. Galera, R$ 75, tá? Não é um negócio aqui que eu tô te falando que você vai pagar R$ 5.000. Pô, é um investimento baixo que você consegue usar o seu celular como input dentro do OBS. Como eu disse, tem outro jeito de você fazer esse input, que é o jeito padrão, via o input de NGI, a fonte NGI. Porém, nessa atualização ele não está funcionando, mas eu descobri essa gambiarra aqui de entrar com o celular como se fosse uma webcam no meu computador. É um aplicativo razoavelmente barato, acho que vale a pena você ter, porque ele vai te permitir diversas coisas, você poder entrar com o celular numa live, é muito legal, tá? A gente ter isso como um segundo corte. Inclusive, ó, eu vou criar aqui uma outra cena, que vai ser a minha webcam mais o meu celular. Eu vou copiar aqui a fonte do celular e vou jogar aqui.
Aí eu posso fazer uma divisãozinha de tela, olha só que bacana, né? Eu posso fazer aqui o Picture in Picture, né? Eu estou aqui falando o NDI aqui no meu celular, eu poderia estar mostrando alguma coisa. Eu fiz aqui essa divisão de tela para você entender um pouco isso. O NDI, ele me dá um delay, né? Às vezes a imagem vem com uma latência muito curta e às vezes ele vem maior, é meio aleatório, tá? Então, ele tem um delayzinho, porém, se eu ficasse aqui usando o celular para te mostrar uma coisa que eu estou usando, ou para mostrar algum elemento, eu posso te falar, ó, aqui como eu vou usar o Stream Deck, eu clico nele e muda, né? Então, enfim, eu tenho aqui um recurso muito interessante para poder justamente mostrar alguma coisa que você queira. Eu uso muito o celular para isso. Eu tenho uma webcam, que a qualidade é ótima, eu não preciso usar o celular com atraso para falar. Porém, eu usando ele como apoio da minha live é muito interessante, tá? É um recurso que eu acredito que vale muito a pena. A gente pode sim ter aqui um elemento, uma segunda câmera ou um corte. Às vezes você pode deixar ele meio making off, sabe? Tipo, mostrando a tua estrutura. Então tem muito recurso interessante para a gente usar quando a gente usa o celular como um elemento dentro da nossa live. Aqui a gente vai falar de operação, né? Como eu disse, o OBS ele está muito centrado aqui, né? No nosso menu. Então você tem que ficar clicando, você tem que saber nomear direitinho para poder fazer aqui os cortes, clicando, né? Você tem que estar aqui usando o mouse, né? A ideia é que a gente. O uso normal é usar ele aqui na interface, né? Para cortar via interface. Um tipo de operação avançada é usar o multiview, que é aquilo que eu já te mostrei. A gente abre aqui o multiview e a gente vai fazer o corte todo aqui no multiview, tá? Então, pô, cada clique que eu dou aqui, ele vai mudar lá no meu projeto, tá? Então, eu tendo aqui esse recurso de usar a minha tela para clicar e vendo qual que é o input, é muito melhor do que você ver só o nome, tá? Então, como indicação, fica aqui, use o multiview. Acredito que é uma ótima solução aqui de operação, tá? A gente consegue trabalhar de uma maneira mais interessante. Já aqui nessa linha de operação, a gente tem os atalhos, tá? Os atalhos também são um recurso muito legal que a gente pode brincar bastante aqui durante a nossa live, tá? Aonde que a gente vai mexer nesses atalhos? A gente vem aqui em Settings, a gente vai vir aqui em Hotkeys, tá? O hotkey é muito interessante para a gente conseguir também usar o nosso próprio teclado como interface de corte. Então vamos lá, se eu quiser mapear o meu teclado para ser atalhos, para usar atalhos, eu aconselho você não usar os números como atalho dessa parte de cima do teclado. Porque qualquer coisa que você for querer escrever, se você tiver que digitar algum número, se você bater aqui nesse número, ele vai identificar que você está pedindo para ele cortar. Então eu gosto de usar o teclado numérico, tá? Aqui no teclado numérico é um lugar que eu uso menos, tá? E quando você está fazendo a tua live, você tem que entender que você vai ter que determinar o uso do teclado numérico somente como transição. Então vamos lá. Eu quero fazer a minha webcam entrar no ar aqui usando a tecla 1, tá? Você vê, ó, se eu cliquei o 1 do meu teclado numérico, ele já aparece aqui, ó, como num1, tá? Eu vou tirar. E se a gente apertasse o 1 normal, ele aparece só o 1. Então, o número aqui de cima, ele identifica diferente do número do teclado. Eu gosto de usar o meu teclado numérico, tá? Então, eu estou aqui com o meu teclado numérico,
coloquei ali no 1. Aí eu venho na minha segunda cena, que é a webcam com a tela. Vou lá e digito o número 2. Eu quero vir aqui agora para minha tela. Digito 3. Aí tem a cena aqui agora que é o meu celular NDI. Digito 4, tá? Então, para você aplicar que isso começar a funcionar, você tem que apertar o apply aqui e aí dá o OK, tá? Então, agora a gente vai ver aqui, ó. Se eu tiver aqui na minha câmera do celular, por exemplo, ó, né? Se eu apertar o número 1, ó, ele foi para minha cena 1. Se eu apertar o número 2, ele foi para a cena 2. Se eu apertar o número 3 e por aí vai. Eu acho um recurso muito interessante a gente usar o teclado como atalho, tá? Eu não gosto de ter que ficar pegando o mouse e achando aqui aonde que tá. Às vezes eu quero ter a minha tela grande aqui, fica pequeno aqui a minha lista de cenas. Então, cara, numera e organize, né? Uma vez que você vai usar isso como padrão. Eu sempre gosto de fazer isso. Eu deixo a minha câmera no 1, a minha câmera e a minha tela no 2 e só a minha tela no 3. Se eu tiver uma câmera adicional, eu jogo ela no 4. Né? Se eu tiver uma outra cena, por exemplo, vídeo, se eu tivesse que tocar vídeos aqui, eu poderia deixar aqui o atalho 5 para tocar um vídeo, o atalho 6 para tocar outro, tá? É muito fácil, é muito intuitivo. Então, esse é um recurso que eu acho muito interessante, que é usar o teclado numérico do nosso teclado para usar os atalhos, tá? É um recurso que eu acho aqui extremamente importante você entender. Isso facilita o teu corte, isso, pô, é menos pegação no mouse e ficar procurando o textinho. Você define. Você poderia, inclusive, colocar um adesivinho, uma fita crepe, escrever aqui, câmera, tela. Cara, todo recurso visual para você bater o olho, identificar, ajuda, tá? Então, usar os atalhos eu acho que é uma bela referência. Bom, esse aqui é o fim dessa primeira aula de OBS avançado. Tá? Eu dividi em 2 aulas para não ficar muito maçante. Se você estiver na pegada, já pula para a próxima aula e já continua a assistir. É muito importante você ir assistindo a aula, abrir o OBS e ir fazendo as coisas junto comigo, tá? Se você vai parando a aula nas suas dúvidas, isso vai ajudar bastante, tá? Então, é isso. Essa aqui foi a primeira parte da aula de OBS avançado. Pula aí para a próxima aula para continuar.